através da experiência de Deus. Quanto mais você prova a Deus, conhece a Deus, e Deus se transforma em caráter, em presença, em Espírito Santo, em fomento dos pensamentos segundo Cristo Jesus, que são conforme os princípios e os paradigmas vividos, praticados, ensinados e gestuados por Ele no Evangelho. Jesus é o Evangelho é a descrição do caráter de Jesus, da pessoa de Jesus e do desejo absoluto de Jesus para com o que seja a vida humana. Conhecimento daquele que nos chamou, que nos convoca para essa vocação. Quando Paulo diz para a nossa vocação, para o cumprimento da nossa vocação, a nossa vocação é nos tornarmos isso. Temos essa vida segundo Cristo, temos um coração que carregue a piedade de Jesus e a experiência completa, crescente, do conhecimento de Deus como fato real provado por nós, que nos introduz nele e a gente experimenta nele a sua própria glória. A gente vai ficando cheio do gozo, da exultação, da alegria da vida eterna, cheios desse viver absolutamente contente, apesar das circunstâncias, um contentamento ultra e supra circunstancial, que nos enche de Shekinah, de glória, de virtude, de poder, coisas pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, que eu expliquei na terça-feira passada, tudo isso. Para quê? A finalidade é essa, ele nos doa, ele faz isso e nos injeta e instila em nós uma existência e uma mente tomada de bom ânimo, um bom ânimo fundado, construído nas muito grandes promessas do Evangelho, de Jesus. Promessa de que o que o Pai me deu, eu dou a vocês. Assim como eu conheço o Pai, vocês vão conhecê-lo. Vocês farão as obras que eu faço e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Tudo o que quiserdes, pedi ao Pai em meu nome, e Ele realizará para que a vossa alegria seja completa. É uma quantidade enorme de promessas de Jesus para quem crê. Eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará dano. E é o Evangelho inteiro. São essas muito grandes e preciosas promessas, pelas quais, através das quais, eu e você podemos absorver e nos tornarmos coparticipantes. Coparticipantes. Porque eu sou um animal mamífero que participo da natureza animal predatória, gulosa, mais gulosa do que a das feras, que comem, enchem a barriga, se sobrar comida, elas largam para as hienas, ou então arrastam a carcaça para um outro bando de semelhantes àquela própria fera, ou então simplesmente largam no campo as hienas, os abutres, animais menores vêm comer. Nós não. A gente bota no frigorífico por 1000 anos, mesmo que nunca mais coma aquilo. No entanto, essa é a nossa predatoriedade animal. E o que Pedro está dizendo é: vocês, quando absorvem o que eu já expliquei terça-feira e fiz um briefing agora aqui, quando vocês absorvem isto, experimentam isso e vivem pela fé por meio dessas realidades,
por essas preciosas e muito grandes promessas, através disso, e através delas, e por essa prática, e pela crescência dessa fé, dessa esperança, desse amor, vocês se tornam coparticipantes da natureza divina. Não da natureza animal, que continua em mim, e eu vou reduzindo-a, diminuindo-a, matando as tendências dela, fazendo-a jejuar, não alimentando-a, enquanto eu alimento essa outra dimensão da qual eu quero me tornar crescentemente coparticipante, que é da natureza de Deus, da natureza de Jesus, dos reflexos de Jesus, dos pensamentos naturais de Jesus, das respostas de Jesus, das interpretações de Jesus, das emoções de Jesus, das escolhas de Jesus, do ser de Jesus. Isso é me tornar coparticipante da natureza divina, livrando-me e livrando-nos assim dessa realidade intrínseca da nossa natureza animal e corrupta, constituída de paixões, de todas elas, de todas as vaidades vendidas como necessidades existencialmente apaixonantes, sem as quais a nossa vida supostamente não se completa, nem se realiza. E enquanto a gente busca essas coisas, a gente vai ficando distante da coparticipação da natureza divina. Então, isso eu disse a cada um dos que estavam aqui na terça-feira. E agora eu prossigo, não antes sem checar que horas são. Eu ainda tenho mais alguns minutos para explicar o que nosso último papo de graça na terça passada, eu não tive tempo para continuar. Aí o verso 5 continua, depois dessa introdução, ele continua dizendo, por isso mesmo, ou seja, é uma conexão lógica, consequencial. Por causa do que eu disse até aqui, e eu espero que todos vocês tenham entendido, ele escreveu em poucas palavras, e eu venho desde terça-feira explicando com muitas palavras. E hoje eu fiz um resumo que em si já é muitas vezes mais claro do que o que Pedro disse com as poucas palavras nítidas, claras, lógicas para quem conhece minimamente o espírito do Evangelho e da mensagem de Jesus, de modo que ninguém que chegou aqui hoje e não me ouviu na terça pode dizer que não sabe o contexto. Sabe sim. E agora vem a sequência, as implicações. Por isso mesmo, por causa exatamente disso, e aí você escolhe se você quer isso, quer ser coparticipante da natureza divina, quer pular de cabeça na Shekinah, na glória, quer ser carregado por essa piedade e cheio dessa virtude e tomado por esse caráter, por essa capacidade de responder à vida segundo Deus, pela qualificação da existência nova que você recebeu através do conhecimento experiencial de Deus em você. Mais uma vez, um resumo. Ai. Aí ele diz, por isso mesmo. Porque isso é realidade. Porque nos foram doadas. Você não tem que fazer um jejum. Não tem que botar pano de saco e cinza na cabeça. Não tem que pagar uma promessa. A promessa já está paga e foi doada. As promessas foram cumpridas por Jesus e nos foram doadas pela graça, portanto, de graça.
para quem quiser se apropriar e com perseverança e fé prosseguir. Aí não tem como falhar. E Pedro diz, por isso mesmo, preste atenção, porque agora vem as implicações de dizer eu quero ser assim, quer mesmo? Por isso mesmo, vós, nós, todos nós, reunindo toda, não é um pedaço de vontade, um fragmento de desejo, uma importânciazinha, como eu encontro pessoas dizendo, interessante como Deus para o Senhor parece ser essencial. Para mim, não chega ainda a ser essencial, ele é muito importante. Deus é muito importante na minha vida, viu? Agora, não tem assim esse papel essencial como na sua. O que o senhor acha? Eu digo, eu acho que onde Deus não é essencial, não há Deus. O Deus importante é apenas um verniz religioso. O que você tem é um verniz. O que você tem é como a barata, envernizaram a casca dela, ela não sabe nem o que é aquilo. Só brilha, mas não é. É como você. Assim é o Jesus importante. É o Jesus mestre de alguma sabedoria. É o Jesus com quem eu aprendo as coisas que eu acho fofas, bonitas. Interessante, legal, gostei dessa parte. É importante. É bom não ignorar completamente. É importante saber algumas coisas. Você não acha, Caio? Eu digo, eu acho que quanto mais Jesus for só importante para você, mais importantemente complicada será a sua situação com o passar do tempo. É isso que eu acho. Porque ele se torna essencial, e aí você recebe essa promessa toda, ou o Cristo do fragmento importante não será jamais nada, porque ou é tudo, ou é coisa alguma, ou você pega, ou larga de vez, cara. Ou pega, ou larga de vez. Mas não fica brincando de dar uns toques aqui ou ali, porque não é assim que vai acontecer nada. Por isso mesmo, sabendo disso, reúna toda a sua diligência, toda diligência, disposição, coragem, determinação, convicção, entrega, confiança, sinceridade, intensidade, tenacidade, perseverança, resiliência. Reúna tudo isso, que é o que constitui a diligência. É também a continuidade, é a não desistência, é o prosseguimento, é o andar adiante, é o não olhar para trás, é o fixar com hiperfoco a percepção da gente na direção de Cristo Jesus, olhando firmemente e completamente para Ele, que é o autor e o consumador da nossa fé, para que a gente entre e mergulhe na apropriação da promessa, da palavra, da vida, segundo o Evangelho, e do poder e da eficácia da praticabilidade do Evangelho como vida que carrega a qualificação da eternidade plantada dentro de mim. Por isso mesmo, sabendo que é assim, ou Jesus cai no centro do caminho ou não vai nascer nada. Como Jesus diz em Mateus 13, na parábola do semeador. Se cair na beirada, o diabo come a semente, a semente, o diabo come a semente, o pássaro come a semente, ela desaparece, não produz nada, não dá nem tempo.
Se cair num lugar onde você não viu a qualidade da terra, o chão pode ser pedregoso, dá a impressão de que vai crescer, mas tem 3 centímetros de terra, o resto é pedra. A raiz vai morrer pelo calor do dia, vai murchar. Ou se cair num lugar que você não limpou, não arou, não melhorou o sulco, jogou só ali displicentemente, e aquilo está cheio de espinhos. Jesus diz que vai crescer junto com os espinhos, e os espinhos crescem mais rápido sempre. Crescem e sufocam a semente da vida, e ela não tem oxigênio para atravessar a sombra dos espinheiros na tua alma, na tua vida. Ou então cai num bom lugar, com humus, com umidade, com aquele bom humor da terra, com aquele acolhimento fértil para crescer. Agora, para que seja assim, é preciso que a condição sine qua non seja a reunião, o arregimentamento de tudo que eu chame de força, de diligência, de vontade, de determinação, de convicção, de coragem em mim. Eu preciso reunir isso. É a escolha das escolhas. Não é mais uma escolha, não é uma tentativa. Como eu disse, ou você pega ou você larga de vez. Mas não dá para ficar fazendo de conta. Jesus disse, é Jesus quem disse, que aquele que bota a mão no arado, que é o Evangelho, e fica olhando para trás, ou as alternativas, ele diz, esse não é digno do reino de Deus. Larga tudo, filho, porque não está adiantando nada. No Evangelho você patola. Como a gente diz no jiu-jitsu, você joga junto, gudunha, joga apertado, não deixa espaço, não deixa folga. Faz isso com toda diligência. E aí iniciam os processos associativos, com toda a diligência, com toda a disposição, com toda a tenacidade, com toda a coragem, com todo exercício de não claudicância, de completamente nada de tergiversação, de dúvida. Ao contrário, reunindo tudo que eu possa chamar de eu em mim, tudo aquilo que eu possa chamar de determinação, de volição, de escolha em mim, devo fazer toda a força. Não é uma força carnal, é a força de uma escolha de entrega mental, psíquica, espiritual e de atitude e de comportamento e de desejo de ser. É isso que eu tenho que reunir com toda a diligência. E aí, uma vez que eu faça isso, Pedro começa a dizer quais são os processos associativos que eu devo desenvolver. Fez isso, chegou nesse ponto, botou o pé nesse nível, nesse primeiro degrau. Lembra que no primeiro dia, na terça-feira, eu usei como metáfora aquela imagem do degrau subindo na direção do céu, sem corrimão nem de um lado nem do outro. Só sobe naquela escada branca que eu mostrei na terça-feira quem tiver coragem. Porque não tem muleta, não tem corrimão, não tem que ter determinação, vontade. Tem que, em outras palavras, reunir toda a diligência, toda a vontade. Botou o pé nesse primeiro piso aí, primeiro degrau. Qual é o primeiro degrau? Ele diz, o primeiro degrau é a fé. Fé. Esse é o primeiro degrau. Agora olha aqui para mim.
Depois você vê mais da escada. Olha aqui para mim. Fé é o primeiro degrau. Aí você pergunta, tá bom, Caio, mas o que é fé? Bom, em Hebreus 11:1, é o texto clássico, está descrita a fé na perspectiva quase natural. Embora as pessoas listadas em Hebreus 11, naquele capítulo sobre fé, que começa dizendo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem, a sequência das pessoas que viveram pela fé, tem gente que viveu com aquela fé com consciência espiritual, outros viveram aquela fé como uma previsão, como Noé, que foi certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Ele intuiu, teve a certeza, ouviu a voz de Deus sobre o dilúvio e fez a arca. Mas há outros que viveram aquela fé de outro modo, que tiveram coragem de, na sua fraqueza, enfrentar o mais forte, de com um exército menor, porém com confiança de que Deus não os deixaria sozinhos na sua fraqueza, vencer o exército maior. Fizeram feitos extraordinários, derrubaram o que não era derrubável, brocharam o imbrochável, fizeram o que humanamente não se conseguiria fazer. Tem uma quantidade enorme de exemplos. Então, basicamente falando, bem basicamente falando, a fé é isto. Eu conheço ateus que têm essa fé, não projetada para a dimensão espiritual, mas pelo menos no nível do horizonte imediato, são pessoas que, mesmo dizendo eu não creio em nada espiritual, não creio que eu vou receber nenhuma ajuda de Deus e de anjos e de nenhuma dimensão, mas eu creio em mim. Eu creio, eu tenho certeza de que as coisas que eu estou desejando, planejando e pelas quais eu trabalho diligentemente vão se materializar. E eu tenho convicção de que as coisas que eu imagino, mas que ainda não existem, vão acontecer, porque eu vou trabalhar para realizá-las, produzi-las, para tirá-las do nada para a existência. E é assim que, no mundo inteiro, pessoas que realizam feitos impensáveis são. Se você for fazer uma anamnese psicológica com eles, você vai ver que o traço principal das características dessas pessoas, independentemente de espiritualidade, é que elas carregam convicção ou certeza de coisas que elas projetam, que elas creem ser possíveis, e também elas carregam a convicção de fatos que não foram ainda evidenciados, nem materializados, mas elas na mente, na imaginação, sabem que aquilo é possível, trabalham para fazer acontecer e fazem acontecer. Ora, esse é um fenômeno que se realiza até sem dimensão espiritual. Eu tenho dito muitas vezes que um ateu com bom ânimo e com projeções de perspectiva esperançosa para a vida, vai se dar infinitamente melhor na existência do que um crente negativo, pessimista, vacilante, claudicante, duvidoso, cheio de mudanças mentais, não sabe se é ou se não é, se vai por aqui ou se vai por ali. E cada coisa que ele ouve, ele acha que é verdade e não pensa nada, vive num estado de conflito e choque contraditórios, em clashes esquizofrênicos da mente, não produzem nada. Um ateu diligente é melhor do que um crente vacilante, mas muito melhor para o mundo.
para o resultado final da vida, no que diz respeito ao que vai deixar, não de legado, mas de herança para muita gente. Porque quem não tem nada para deixar de herança, deve deixar legados, mesmo que tenha o que deixar como herança agora. Quem não tem herança tem que ter legado, tem que deixar o que construiu de maneira abstrata, porém visivelmente perceptível nos passos do seu comportamento, olhado e discernido pelos parentes, pelos cônjuges, pelos filhos, pelos amigos. Muitas vezes a gente vê a pessoa partiu na sua pobreza, não deixou nada físico, mas deixou um legado infinito para quem quer que tenha vivido com aquela pessoa. E aí Pedro diz, tem que ser a primeira coisa, o primeiro degrau da menina ali da escada, pá, pisou, pô, é fé. Pô, bote o pé no degrau da fé. E essa fé começa de maneira básica como certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Se eu não tiver pelo menos isso, se eu não começar pelo menos com esse extrato de bom ânimo, de boa atitude, com esse olhar que atravessa o imediato, com essa visão que projeta, mesmo que não transcenda o horizonte material, mas se olhar para além do imediato já vai mais longe do que aqueles que ficam presos só olhando o imediato. Agora, o que Pedro está falando é muito mais do que isso. Ele está falando daquela fé que transcende o imediato, que transcende o horizonte e que se projeta para o nível do impossível, daquilo que Jesus disse em Lucas 17, que são os impossíveis dos homens. Essa fé é a fé de Jesus, é a fé que tem que haver em mim, é a fé que tem que haver em você. Ela tem que aprender e tem que transcender. Tem que transcender o imediato, tem que transcender as circunstâncias, tem que transcender a tribulação, tem que transcender o impossível, tem que transcender aquilo que seja a determinação da palavra final da ciência dos humanos. Eu vou com a ciência até onde a ciência vai, mas a ciência não determina as minhas fronteiras. Eu vou para muito além do que a ciência já alcançou, sabendo eu que um dia a ciência, quando se tornar mais madura, vai alcançar o que pela fé eu já vivo, experimento e sei. Sei para além da ciência. O que a ciência sabe e prova, tudo que ela de fato sabe, ela prova. O que ela prova eu acolho. E normalmente ela só prova aquilo que é coerente com o que eu venho dizendo, segundo o Evangelho, que creio a vida inteira. Porque existe uma harmonia entre o que a fé propõe e a realidade do que a ciência encontra. Quando a fé verdadeira propõe e a ciência vai para o outro lado, tem alguma coisa errada com a ciência. Por outro lado, quando a ciência comprova, mas a fé está num outro lado antagônico, o que eu estou chamando de fé não é a verdadeira fé, é uma crença religiosa. Porque a verdadeira fé foi proposta por aquele que criou a natureza e os fenômenos da natureza que são estudáveis, de modo que quando esses fenômenos são constatáveis, eles constatam o que a fé já propunha, porque não pode haver incoerência. A natureza criada por Deus é coerente com o Deus que a criou, e o Deus que a criou é o que propõe a palavra do Evangelho para o ser humano viver.
Se eu tivesse tempo, eu falaria uma semana para vocês sobre isso aqui, que é extraordinário e muda as nossas concepções. Essa fé que se apropria. E essa fé também propõe a palavra fidelidade, vem da raiz da palavra fé. Quem tem fé também aprende a coerência, também aprende a andar no caminho da fé. A fé tem um caminho, a fé tem um modo de ser, a fé tem um modus operandi, a fé tem um comportamento, a fé tem uma atitude, a fé tem um olhar, a fé tem uma interpretação, a fé tem propostas, a fé sabe para onde vai, mesmo quando ainda não está vendo aquilo que já enxergou, sem que ainda exista diante do nosso olhar. A primeira associação que eu devo fazer à minha disposição, a toda a diligência do meu ser, é essa fé. Sem essa fé, eu não tenho nem o primeiro degrau para subir. Entendeu? Não adianta você querer ir a algum lugar se você claudica, se você manca o tempo todo, se você é um sobe e desce. Na minha infância, as pessoas que claudicavam muito, lá no Amazonas, há quase 70 anos, eram apelidadas de sobe e desce na rua, né? Naquele tempo não havia muito respeito pelas deficiências físicas das pessoas. E minha avó tinha um filho de criação, o Chico, que tinha uma perna mais curta. Ele teve alguns problemas ósseos lá no interior do Amazonas, foi uma doença terrível que deteriorou os ossos. Ele ficou com a perna direita dele ficou mais curta, bem mais curta. E ele fazia um esforço assim grande, embora não usasse nada para andar. Mas o apelido do Chico na rua era sobe e desce. O pessoal dizia, o Chico sobe e desce, passou por aqui. Não, passou. Quando você perguntava, você viu o Chico? No bar da esquina, o pessoal perguntava, o Chico sobe e desce? Ah, passou, desceu aqui a Japurá, ou desceu a Joaquim Nabuco, ou foi para o lado tal. Enfim, era o Chico sobe e desce. Tem muita gente que está aí vivendo o estilo de vida do Chico sobe e desce, né? Nunca vai, não tem um andar coerente, equilibrado, constante, seguro, adiante. É o tempo todo atrás, checando, é dúvida, perguntas, coisas que já deviam ter ficado lá na infância da fé, que as pessoas trazem todo dia. Se não puser o pé nesse primeiro chão, meu filho, nesse batente da escada na direção do céu, não tem prosseguimento. Não tem. Não adianta tentar, porque você não vai a lugar nenhum. Se você o que tem, e você chama de fé, é apenas um conjunto de crenças, você aprendeu para fazer primeira comunhão, ou profissão de fé nas igrejas evangélicas históricas, ou quando você se batizou da adolescência numa igreja pentecostal, neopentecostal, ou o conjunto de crenças que lhe ensinaram e que você adotou sem saber nem porquê, porque todo mundo ali diz que para ser membro daquilo ali tem que ter aquele conjunto de crenças. E como você não quer não pertencer, você precisa se sentir pertencendo a alguma coisa. Mais do que a Deus, você precisa se sentir pertencendo a um grupo, a uma congregação, a um batalhão de amigos. Quero ter 1 milhão de amigos. Muita gente está na igreja só porque quer ter amigos. E enquanto você for igual a eles, enquanto você não for diferente deles, eles vão dizer, vamos cantar juntos, orar juntos, subir um monte juntos, fazer não sei o que juntos, eles vão te convidar. No dia que você se diferenciar um pouquinho deles, eles vão te abandonar. Mas tem gente que chama até a frequência ao culto de fé. Não, eu sou uma pessoa de fé, eu não falto um domingo. Não, minha fé aumentou, agora eu vou 2 vezes por semana, 3,
4, vou todo dia. Minha fé está tão grande que eu vou todo dia. Não, minha fé cresceu, agora eu leio 3 capítulos da Bíblia por dia. Não, cara, o teu condicionamento, o pavlovianismo das suas crenças aumentou, mas fé tem nada a ver com isso. Fé existe você conhecendo Bíblia ou não conhecendo Bíblia, conhecendo religião ou sem religião. A verdadeira fé habita o coração, inexplicavelmente, de pessoas que muitas vezes não receberam nem informação. Mas houve uma eclosão, uma geração espontânea, que foi obra da emulação do Espírito Santo, falando com a gente, nos pensamentos, no segredo da alma, nos sonhos, nas interpretações dos fatos da vida. A vida vai começando a juntar os pedaços. De repente, você construiu dentro de você, ou foi construído dentro de você, um elemento humanamente alienígena, mas que coloca e que pulsa em você como uma pulsão de fé, para além das crenças humanas, uma esperança que não morre, uma certeza inabatível, dom de Deus. Como diz Pedro, foram doadas todas essas graças para quem quiser se apossar delas diligentemente. Fé é o primeiro passo. Aí Pedro prossegue e diz: uma vez que você constata, se apropria, alimenta essa fé no seu coração, associe essa fé à virtude. Aí você diz, bom, o que é virtude? A virtude aparece aqui na coerência do ensino do Novo Testamento. É que Jesus é que nos ensinou que a fé sem obras é morta. Ele ensinou no Evangelho todo, não como uma frase, a fé sem obras é morta. Não como uma frase, mas com histórias e histórias e demonstrações sobre o que era a crença falsa e o que era a fé verdadeira. O publicano vai orar batendo no peito, chorando, pedindo perdão. Jesus disse, olha, essa é a fé verdadeira. O fariseu vai orar cheio de alta exaltação, eu sou melhor, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus disse, essa é uma crença inócua. Isso é só um combo religioso que não leva a nada. Mas esse outro aqui, esse pecador quebrantado, vai descer para casa justificado e perdoado. Essa é a verdadeira fé. Ele contou várias histórias. Um homem caído, Lucas 10. O sacerdote passa por cima, o levita pula, finge que não vê, ninguém vê, a religião não vê, as crenças não enxergam a dor humana. Aí passa um samaritano, que não tem crenças organizadas, cujas doutrinas eram consideradas heréticas. É tudo isso, cuja história era não recomendada, que não tinha pedigree de acordo com as exigências genéticas arianas dos sionistas religiosos dos dias de Jesus, que glorificavam o templo, a cidade de Jerusalém, as pedras, as construções, a herança de Abraão, tudo isso para o que Jesus não deu importância. E isso eram crenças, mas que Jesus não tratou como fé. Ele passou por cima desse pessoal, dizendo, olha, se vocês não crerem, todos vocês igualmente se perecerão. Se não houver o sinal do arrependimento, da metanoia, todos vocês perecerão. A coerência do Novo Testamento é essa. Paulo não diz em lugar nenhum a fé sem obras é morta, mas ele diz em cartas inteiras que a fé tem que se fazer seguir de obediência, de atitude,
de comportamento, de concreções. E é o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, que faz essa fórmula. Quando ele diz: mostra-me a tua fé, o que você chama de fé, que na realidade são só as suas crenças, sem a prática das obras do Evangelho, do amor, da misericórdia, da justiça, da fidelidade, do domínio próprio, da longanimidade. Mostra-me essa tua fé sem obras, sem nada disso, que é o que decorre da verdadeira fé, que é o fruto da presença da fé segundo o Espírito de Deus em nós. E eu, sem falar de fé, sem conversa de fé, sem expressões de fé, te demonstrarei qual é a minha fé pela prática da minha vida. Mostra-me a tua fé sem obras. E eu, através da coerência da minha vida, te mostrarei a minha fé. Por quê? Porque a fé, sem obras, sem a virtude da prática, o que dá significado à fé é a virtude, que produz boas obras, que produz os feitos da fé, o fruto da fé. A virtude da fé é a concreção, é a demonstração, é a praticabilidade da confissão do coração, da boca e da vida. Tem que ganhar concreção. Como Paulo diz, nós somos salvos pela fé para a obediência por fé no mundo. Essa é a virtude. E aí ele prossegue, eu estou aqui já há um tempão e não passei das virtudes ainda. Ele diz que é para associar à fé com toda diligência, com toda força, a virtude, as boas obras. E com a virtude, com as boas obras, com a praticabilidade da fé, ele diz, vocês vão associar o conhecimento. É interessante como é invertido o processo. O processo acadêmico, intelectual, pedagógico, você primeiro recebe informação, para depois você virar um estagiário. Dependendo da sua faculdade, você não vai ser estagiário jamais. Você só vai receber teoria. Pode fazer e ter as melhores notas do curso inteiro. Mas quando você se formar, é aí que você vai ter que conhecer se o que você aprendeu é praticável ou não. Porque até então você só ganhou um pacotão. Aqui em Brasília tem uma universidade maravilhosa. Mas a tristeza, e todo mundo diz isso, é que em relação a ensino não tem nada que se compare a ela. O problema é que há algumas outras que nem têm o ensino exatamente naquele nível tão elevado, mas tem uma coisa que lá não tem. Desde o primeiro ano, na escolha do curso que você já faz estágios paralelos. Dentro da própria universidade já tem estímulo para que se comecem startups, para que os próprios alunos se reúnam em associações que fomentem a prática daquilo que eles estão aprendendo, de modo que quando a faculdade termina, o cara está formado. Já sai dali para um emprego resolvido, às vezes antes da faculdade terminar, ele já está empregado, já está crescendo, já está ganhando bem. Porque a fé tem que diligentemente ser associada às obras, à prática, porque é só mediante a prática, no Evangelho, é que você adquire o conhecimento, porque o conhecimento pedagógico do ensino humano começa com a informação. Mas o ensino espiritual
só se introjeta, só se instila, só vira conjunção de compreensão, de entendimento, de lucidez, de consciência, se eu praticar a fé como obras. Aí eu adquiro o conhecimento experiencial. A minha fé me leva à prática. E a prática da minha fé introduz em mim a renovação e a instalação de um conhecimento que eu não aprendo em seminários, em cursos, em retiros, em anos e anos e anos ouvindo a mesma coisa, porque o Evangelho só me dá conhecimento útil se eu aprender pela prática. Se for conhecimento experiencial. Ninguém aprende a orar pelos doentes. Eu não tive um curso. Meu pai não botou um manequim na minha frente, se meu filho impõe as mãos e repreenda a doença, a enfermidade, o demônio, ou isso, aquilo. Não. Me jogou na rua. Tem uma pessoa endemoninhada, vá lá, Caio Fábio. E eu, com um mês de fé, já na moto, indo. Não tenha medo, meu filho, não tenha medo. Você não crê que Jesus é o teu Senhor? Não duvide. Lá fui eu e fui ganhando conhecimento. Um ano depois eu já sabia diferenciar um monte de coisas que até hoje eu sei quase que sozinho. Eu vejo a maioria não sabe para onde vai. Em quase tudo que demanda experiência. E de tudo e de todas as coisas eu não me furtei de ter experiência, experimentei e experimento de tudo, de um polo a outro da vida, e vejo a aplicabilidade, a praticabilidade, e vou me enchendo, não de maneira inchada, de conhecimentos intelectivos ou de cerebrações, mas do conhecimento espiritual, que produz caráter, que produz perseverança, que produz resiliência, que produz convicção, que produz coragem, que produz resolução, que produz o crescimento dessa inabalabilidade proposta e que vem pela associação da fé às boas obras, e as boas obras e a fé praticadas produzem o conhecimento experiencial da factibilidade, da praticabilidade, da realidade, da verdade do Evangelho em mim. Esse é o verdadeiro conhecimento. Não é algo guardado num hardware cerebral. É algo que penetra todas as células do meu corpo, que vira informação essencial e visceral no meu ser. É o conhecimento de Deus que se impregna na totalidade de mim e de você. Aí vem Pedro e diz: associe a fé às boas obras. Porque se você fizer essa associação, você vai chegar ao conhecimento de Deus. Vai chegar ao conhecimento especial, experiencial, provado de Deus. E quando você provar Deus, experiencialmente, o fortalecimento do seu ser interior, da sua mente, das suas resoluções, da sua determinação de vontade, da sua diligência, da sua substância existencial, vai ter ganhado tanta densidade. Quanto mais você pratique,